Então Moisés e Arão foram falar com Faraó. E como o Senhor ordenara, Arão lançou a sua vara diante de Faraó, e ela se tornou em serpente. Os sábios e encantadores do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Cada um deles lançou a sua vara, e elas se tornaram em serpentes, mas a vara de Arão engoliu as deles. Boa noite, queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos ao canal Caminho da Luz. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Queridos, antes da nossa oração desta noite, venham comigo ler Gálatas 3. Fé ou cumprimento da lei. Ó, insensatos Gálatas! Quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só isto quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebestes o Espírito, ou pelo ouvir com fé? Sois vós tão insensatos? Tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? Será que padecestes tantas coisas em vão, se é que isso foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que opera milagres entre vós, acaso o faz pelas obras da lei, ou pelo ouvir com fé? Assim como Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, um testamento, embora de homem, uma vez confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Ora, a Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas. Não diz, e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. E digo isto: ao testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida, de forma a tornar inoperante a promessa, pois se da lei provém a herança, já não provém mais da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não o é de um só, mas Deus é um só. É a lei, então, contra as promessas de Deus? De modo nenhum, porque, se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar. De modo que a lei se tornou nosso aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, filhos de Deus. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão
e herdeiros conforme a promessa. Queridos, se vocês estão gostando deste vídeo, ajude-nos a levar estas orações para mais pessoas clicando no gostei. E, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma das orações que são realizadas todos os dias, de segunda-feira a sábado, a partir das 5 horas da manhã e também a partir das 18 horas. E também a oração especial de domingo, porque o Senhor ouve você, atende aos seus pedidos e não o abandona. Juntem-se a mim agora para fazermos a nossa oração da noite. Senhor meu Deus e meu Pai, ao final deste dia, eu me aproximo de Ti com um coração grato e rendido. Obrigado por ter estado comigo em cada momento, mesmo naqueles em que eu não percebi a Tua presença. Obrigado por me sustentar, me proteger e me conduzir, mesmo quando minhas forças pareciam falhar. Assim como o Senhor demonstrou Teu poder diante do Faraó, eu creio que nenhuma força contrária é maior do que a Tua. Se hoje enfrentei batalhas, internas ou externas, eu entrego todas elas em Tuas mãos agora. Se houve medo, leva embora. Se houve dúvida, fortalece minha fé. Se houve cansaço, renova minhas forças. Senhor, assim como a serpente de Moisés prevaleceu, eu confio que o Teu poder vence tudo aquilo que tenta se levantar contra mim. Mesmo aquilo que eu não consigo ver ou entender, eu coloco sob o Teu domínio. Acalma minha mente nesta noite. Silencia pensamentos que inquietam, remove preocupações que pesam e traz descanso verdadeiro ao meu espírito. Que o Teu cuidado me envolva enquanto eu durmo, que a Tua presença esteja comigo em todo momento e que eu desperte renovado, fortalecido e pronto para viver um novo dia debaixo da Tua direção. Cuida da minha vida, da minha casa e de todos aqueles que eu amo. Eu descanso em Ti, confiando que o Senhor continua agindo, mesmo quando eu não vejo. Amém. Pai nosso no céu, Teu nome seja mantido santo. Venha Teu reino, Tua vontade seja feita na terra como no céu. Dá-nos o alimento necessário para hoje. Perdoa-nos pelo que fizemos de errado, como perdoamos a quem nos fez coisas erradas. E não nos conduza à provação severa, e mantém-nos a salvo do maligno, porque o reino, o poder e a glória são Teus para sempre. Senhor, peço agora que abençoe os lares e as famílias de todos que acompanharam esta oração. Que todos sejam contemplados com fé, amor, saúde, felicidade, paz, segurança, prosperidade e integridade. Amém.